Salve, turminha! Segundo ano, bora? Depois daquelas baguncinhas aí, filosofia, de sociologia, já deu tempo da gente conversar do que a gente vai fazer. Né? O conteúdo de vocês desse ano vai ser só o conteúdo de filosofia, porém, como eu combinei com vocês, vai acabar dando um tempinho, né? Conteúdo de filosofia são só 2 capítulos, bem rapidinhos, né? Nós vamos utilizar aí as outras aulas para estar fazendo, né? Outros tipos de abordagem, buscar algumas personalidades históricas, né? Principalmente dos grandes movimentos sociais aí, que nem já combinei com alguns alunos, né? Espero que acho que todos estavam na sala. E aí vamos dando continuidade nesse nosso ano aí, né, dessa nossa matéria aí de filosofia e sociologia, tá? Da apostila de vocês mesmos, só filosofia. Vamos iniciar aí com o capítulo 9, que é a filosofia política da antiguidade ao renascimento. Então está aí já na tela de vocês vossas apostilas, tá? Bom, vamos entrar aqui no nosso slide, nesse primeiro momento, deixa eu só aproveitar aqui. Pronto. Então, nessa parte aqui, nós vamos entender um pouquinho o surgimento, né, da questão da filosofia política, né, como que ela vai surgir. Então, no primeiro momento, né, nós vamos ter a filosofia surgindo, primeiro, só para já conceituar, filosofia política reflete sobre a vida humana em sociedade e as melhores formas de governo, tá? Então, o primeiro momento da filosofia política nasce, né, a palavra do termo grego polis, que eram as cidades-estados, né, conjunto de cidades e sua forma de organização social, as polis que vocês estudaram ano passado em história, né, devem lembrar dessa parte aí, tá? E aí nós também vamos seguir, né, aqui só para lembrar o governo de Solon de Atenas, então foi o primeiro, né, a descentralizar o poder que estava apenas na mão ali dos grandes aristocratas, tá? E aí levando essa ideia de participação política nas polis, e aí o funcionamento, né, em Atenas era o que a gente chama de democracia direta, onde você tinha o cidadão decidindo ali diretamente, então, né, nas suas reuniões, né, o que seria feito, tá? Obviamente, tanto aqui, né, como você depois vai ter também em Roma, né, mulheres, escravos, estrangeiros não participavam, né? Somente o cidadão, no caso aqui de Atenas, cidadão, filho de pai, mãe ateniense, maior de 21 anos, homem, poderia então participar da política, tá? Bom, então aqui, que nem eu acabei de falar para vocês, das melhores formas da questão da filosofia política, as melhores formas de governo, buscando justiça social e garantia dos direitos humanos aqui, né? Bom, aqui vamos fazer a diferença então dos dois pontos, né? Tanto daqui da Grécia como posteriormente de Roma, tá? Que vocês vão ver aqui. Então, na Grécia você tinha então politica, então que a gente está falando ali, onde os cidadãos, o local onde os cidadãos participavam para as decisões, né, diretamente ali, sem necessidade de haver representantes. Então aqueles cidadãos se reuniam para decidir ali o que seria feito. Já em Roma, a República, que é mais próximo do que nós temos hoje em dia ainda, eleição dos representantes para o Senado que governavam em nome da população. Então aqui a gente tinha a democracia indireta, como se fosse uma democracia representativa, que é o modelo atual, diga-se de passagem, a gente escolhe os deputados, eles representam, né, lá diretamente na Câmara. Indo aqui já para a página 7, vou acompanhando aqui com vocês, tá? Para vocês também não se perderem, tá? Ainda a gente já vai para a página 7, a questão aqui, ó, da polis ideal, tá? Nós temos aí o pensamento de Platão. Vale lembrar aqui
que Platão, gente, fazia parte de uma família da aristocracia grega, tá? O Platão foi aluno de Sócrates, tá? E se decepcionou muito com a política da Grécia como um todo, principalmente com, né, no caso ali, a condenação de Sócrates, né? Para quem não lembra, Sócrates foi condenado então à morte, né? Sócrates era acusado meio de que está transformando a cabeça, né, principalmente ali dos mais jovens, né, de irem contra o que era defendido na época. Então ele foi condenado ali à morte. Isso mexeu muito, tá? O Platão considerou totalmente injusta e de uma certa corrupção, né, a morte e a condenação de Sócrates, tá? E aí Platão vai defender, né, vai chegar a uma ideia, né, de uma polis ideal. Então ele vai desenvolver um processo que chama a paideia, tá? Que iria dividir em 3 etapas que estão aí para vocês. Então, na primeira etapa, o aprendizado deveria acontecer em locais de trabalho, né, baseado na repetição de atividades produtivas, e quem nem demonstrasse aptidão para progredir a outro estágio seria incluído na classe dos produtores, tá? Então, quem conseguia passar da primeira fase iria para a segunda, que era a educação mosaica, como princípio a coragem e a moderação. Nessa etapa a gente tinha então a ginástica, a poesia e a música, tá? Na ginástica, o potencial de viver com simplicidade, preparar o indivíduo para a guerra, e quem se destacasse neste conceito, mas não conseguisse se aprofundar, passaria para um guerreiros, né? Seriam guerreiros, o restante que conseguisse passaria para a terceira e última etapa. E aí incluindo matemática, aritmética, geometria e astronomia. E aí aqueles que mostrassem aptos nessas ciências seriam encaminhados ao estudo da dialética para desenvolver uma visão racional da realidade. E que se destacasse aqui, né, a classe dos magistrados, e poderiam se tornar aí governantes. Logo, para o pensamento de Platão, o governante ideal seria um filósofo, tá? Porque ele acreditava que os filósofos tinham, né, todas essas características, e por terem, né, essas características seriam os melhores representantes para o governo, tá? E aí, seguindo o pensamento aqui, essas três etapas aqui, né, de Platão, né, chegaríamos ao que vocês estão vendo ali embaixo ali, né? Cada uma delas seria, né, atingiria a alma racional, a alma irascível e a alma apetitiva, tá? Então aqui cada um com as suas características indo para o seu canto, e quem tivesse essas 3 características chegaria então, né, teria aptidão para chegar ao poder. Gente, é legal uma coisa só para falar aqui de Platão também. Aqui nós temos uma atividade, como a gente não está em sala de aula, infelizmente não tem como fazer, tá? Com vocês aí, talvez numa outra oportunidade, né? Vou ver o que a gente consegue elaborar, mas infelizmente aqui não consigo desenvolver com vocês, tá? Mas seria interessante vocês pelo menos fazerem essa leitura aqui desse trecho laranja, que é da obra da República do Platão, tá? Personagens Sócrates e Glauco, né? Falando um pouco sobre a questão política aqui, tá? Tanto que tem uns exercícios, esses daqui eu já vou deixar aqui feito com vocês, tá bom? Para não ter nenhum outro, né, dificuldade. Mas eu vou recomendar para vocês, né, para que vocês façam, né? Vou colocar aqui para vocês só darem uma olhada aqui no próprio YouTube mesmo, tá? Para falar o mito da caverna de Platão. Esse aqui é bem legal, esse mito da caverna de Platão. Esse aqui, essa animaçãozinha, não sei se, né, se vocês fazem igual o professor fez aqui, o mito da caverna.
é bem interessante, eu posso até tentar, vou tentar deixar aqui. Não importa o quão complexo seja o seu trabalho. Opa, bateu aí. Vou tentar copiar para deixar aqui e aí eu tento mandar para vocês. Então lá no pelo próprio Positivon, eu acho que eu consigo linkar mais de um vídeo. Aí eu vou linkar esse aqui, mas caso eu não consiga linkar, vocês procurem aí. Então aí, ó, o mito da caverna de Platão, esse que é bem legal e é muito interessante para até que vocês entendam o mundo que eu falo, né? Questão da bolha, questão de viver ali fechado com um tipo de pensamento apenas, tá? Bom, aqui na página 9, né? Eu estou usando a minha apostila aqui, porque está meio pequena aqui para me enxergar. De acordo com Platão, quem reunia as condições necessárias para governar a polis ideal, então, como a gente já falou, seriam, né, os filósofos, né, e por conhecerem as essências, inclusive a questão da justiça e a essência do bem, né, que foi o que nós falamos ali. Tá? Na sua opinião, quais são os critérios que devem ser utilizados para escolher um bom governante? Depois que vocês leiam o texto, né, vocês vão ver, né, alguns valores aí que a gente sempre bate na tecla, a questão da honestidade, a questão da justiça, a questão da pessoa ser um bom administrador, de saber se comunicar, são essenciais, né? E aí aqui posicione criticamente em relação ao modelo, cite aspectos que você considera positivos e negativos da sua escolha, né? Então esse daqui eu vou deixar para vocês, né? Quem quiser tá fazendo, comentando no vídeo ou posteriormente aí, né, tá me procurando, a gente vai falando sobre esse assunto aqui. Tá? Seguimos aí para a página 10, que é a questão do homem ou animal político. Agora que nós vamos para Aristóteles, que foi aluno de Platão, tá? E com certeza, assim, tanto Sócrates, Platão e Aristóteles aí são um marco aí da filosofia, né? Então aqui, Platão considerava, então, o homem, né, como um animal político, tá? O homem já seria um animal político, porque o homem era capaz de expressar opiniões sobre o bem, o mal, justiça e injustiça, tá? Então isso era importante nessa concepção, tá? Então aqui, né, na ideia, seguindo a ideia de Aristóteles, né? Então, o Estado, conjunto formado por cidadãos, regidos por uma Constituição, obviamente, que promove a virtude e o bem comum, porque diferente do que, né, o professor Platão dele falava, ele acreditava que a organização ela deveria ter uma hierarquia e essa hierarquia deveria seguir leis escritas, tá? Então, para que não houvesse nenhum tipo de vamos falar assim, eventualidade, tá? E aí ele acrescentava aqui, né, que ele, em dois conceitos. Então, o conceito da justiça distributiva, divisão dos bens econômicos, isto é, dar a cada um aquilo que lhe for devido, conforme as diferentes necessidades, e a justiça participativa, que seria a organização do poder de modo que os cidadãos, os iguais, tivessem oportunidade de participar do governo. Vale lembrar que também aqui em Aristóteles, é importante colocar até pela época, né, ele também não acreditava, né, para ele tinha que existir um grupo de pessoas ali seletos para estarem participando da política. Ele não acreditava que todas as pessoas deveriam participar, tá? Até porque se você for avaliar, é um tipo de pensamento para a época mesmo, né? Não tem jeito, não tem como criticar, entre aspas, né? Nesse momento, né, o pensamento que ele tinha, porque era aquilo que eles vivenciavam, né, na sua época, tá? Então, essa parte aqui é bem, vamos falar assim, acaba não sendo tão alterada como a gente acredita que deveria ser, obviamente, hoje, sabendo que quanto mais pessoas participam, melhor, porque melhor vai ser, né, as tomadas de decisões e as pessoas que vão poder ser, sim, representadas, né, por esses governos, tá? Então é importante colocar isso para vocês. Bom, antes de chegar aqui na questão ali, então nós temos aí o homem e o animal político,
E aí nós temos uns textos e uma imagem para serem analisados, tá? Bom, aqui com base na leitura dos textos 1 e 2, né, o homem é um animal político, né? Aqui vocês devem ver se vocês vão concordar ou não, né? Com essa frase, né? Com a tese aí, a gente tem a tese da política é natural, ela decorre diretamente da natureza racional própria do ser humano. Então, você decide se o homem é um animal político ou não. Na B, o governante deve submeter-se à Constituição, né? A organização, no caso para Aristóteles, que seria então a organização prévia das leis e das autoridades, tá? Onde esses governantes deveriam se submeter, tá? Então, acho que essa parte aqui não tem muito o que questionar, né? Obviamente tem que sim, né? Você tem que seguir alguma coisa, senão virar bagunça, né? E a questão 5 aqui, disserte sobre a política fundamentando-se em duas ideias. Esse aqui não precisam estar, né, respondendo, tá? A gente já falou um pouco aqui do assunto, já está suficiente. Cidade de Deus e a cidade dos homens, tá? Não é o filme Cidade de Deus lá, tá? Que vocês possam estar pensando. Aqui a gente vai estar falando dos pensadores romanos Cícero e Sêneca e também seguindo ali o pensamento de Agostinho de Hipona, tá? Então aqui seria, o que seriam então esses dois conceitos, né? Cidade de Deus, o amor como fundamento da comunidade social perfeita. Cidade dos homens, em oposição à concupiscência da comunidade terrena, tá? Que seria desejo intenso por bens ou prazeres, tá? O que acontece aqui? Como vocês estão vendo ali, os antigos pensadores Cícero e Sêneca, eles vão, né, tomar como base o bom governo, o ideal platônico, tá? Então aqui, um governante deveria ter virtudes cardeais, como a sabedoria, justiça, coragem e a moderação. Objetivos nobres, honra, glória e fama. E virtudes principescas, que seria então a honra, manter seus princípios, a magnanimidade, punir com justiça e clemência, liberalidade, colocar suas riquezas a serviço do povo, tá? Vale lembrar também que a gente está falando, né, de um período também que vai se avançando, que vai se ter, né, vai se juntar muito a questão da religião, principalmente em Roma, posteriormente, né, que o bom governo em Roma, por exemplo, era o governo cristão, né, obviamente, tá? Esse vínculo, né, vai indo, né, até a Idade Média, onde, né, era como que se fosse uma característica, tanto que a gente vai ter até mesmo o desenvolvimento do direito, né, divino de governar, onde os reis, né, seriam vistos como escolhidos de Deus. Existe toda uma representatividade nele, né? Então, aqui deixa eu só voltar. Na Idade Média, acreditava-se que o próprio Deus concedia ao rei ou ao príncipe o direito de governar, esse direito hereditário inviolável. No século XII, Tomás de Aquino reconheceu como legítimo o direito de resistir aos governantes despóticos. Afinal, a tirania implicava desrespeito aos direitos dos súditos, tá? Então aqui a gente vai ter já um pensamento um pouco mais avançado aqui de Tomás de Aquino, né, sobre a questão dos tiranos e dos déspotas, tá? Mas vale lembrar o seguinte, é importante colocar aqui a representatividade dos reis, né, principalmente nos períodos, né, que eles governavam, principalmente com o apoio da igreja aqui, ó, vocês estão vendo a imagem aqui, que eram toda uma representatividade. Então a cabeça representava o direito divino do rei,
O peito representava as leis guardadas pelos magistrados, os membros superiores representavam a defesa a cargo do exército dos nobres e os membros inferiores o sustento garantido pelos trabalhadores e artesãos, tá? Então aqui é um exemplo de como que era feito, tá? Aí seguindo ainda Tomás de Aquino aqui, né? Uma lei que não conformasse a razão não passaria de iniquidade. As verdadeiras leis estabelecidas de acordo com a razão conduziriam os seres humanos à sua finalidade comum e proporcionariam o bem da coletividade. Então vocês já começam a ver que existem algumas pequenas mudanças que são feitas aqui, tá? E aí aqui, ó, a hierarquia das leis, a lei divina, a principal, né? Essa lei guiaria o ser humano à salvação. A lei natural, conservação da vida, educação dos filhos, desejo da verdade. E as leis humanas estabelecidas pelos seres humanos com base na lei natural e dirigidas à utilidade comum, tá? Então aqui ele coloca como que funcionariam, né, todos os tipos de lei, né, que deveriam ser pensadas. E aqui, né, Tomás de Aquino dizia que o Estado não deveria se subordinar necessariamente à Igreja, porque eles tinham funções diferentes, tá? Mas o Estado deveria se espelhar, não então, né, simplesmente fazer igual, né? Então eles deveriam se espelhar, não ser igual, para que pudesse fazer o que fosse melhor para as pessoas, tá? Aqui a gente vai entrar já em Maquiavel. Então aqui a gente tem Tomás de Aquino. E aí temos um texto sobre a respeito, né, da obediência às leis e às autoridades, tá? Esse textinho aqui do Tomás de Aquino é um textinho, não é grande não, texto legalzinho, tá? É bem interessante que vocês deem uma lida, tá? Para que vocês possam entender aqui um pouco do que o professor estava falando sobre essa parte de Tomás de Aquino, tá? Bom, ética e política, a gente vai entrar na questão agora, entra um pouco sobre Maquiavel, que vocês já estudaram, se não me engano, segundo ano, já estudou sim, ano passado no primeiro ano, lá quando vocês estavam estudando o absolutismo, tá? Aqui vocês vão lembrar que ele tinha um livro chamado O Príncipe, né? E esse livro dele era basicamente aí um manual de como que o governante deveria, né, governar. A partir da experiência dele aqui, ó, o príncipe ou governante poderia abrir mão das virtudes éticas para conquistar e se manter no poder. Ele deveria aprender a ser bom, a não ser bom, quando isso fosse necessário, e também aprender a simular virtudes não políticas, a dissimular seus atos detestáveis, evitando assim o ódio popular. Então, assim, uma coisa que é interessante falar, que um rei, ele não precisava, né, o príncipe de Maquiavel, né, não precisava ser amado pelas pessoas. Ele precisava ser apenas temido, tá? Mas existe um limite desse temor, né, sobre o quanto que ele não poderia também ser totalmente um tirano, porque isso faria com que ele perdesse, né, os seus súditos, né? E aí tem até depois, para quem tiver interesse, né, aqui é um dito, né? Se fala que o rei deveria agir com a força do leão e a astúcia da raposa. Ele realmente protegeria o poder da influência dos interesses dos grandes e dos estrangeiros. Então Maquiavel, gente, era um cara totalmente, vamos falar assim, que eu já posso fechar, ele era um cara totalmente, não manipulador, mas de uma inteligência, né, para essa parte de governamento, de governar assim,
bem, bem diferenciada para a época, tá? O Maquiavel, ele tinha vou falar aqui a questão de virtude e de virtude, tá? Como que ele definia isso daqui, que é o que vocês têm, até uma questão aqui 10. Virtude, como a virtude propriamente política, a habilidade de perceber, de aproveitar e até mesmo de criar ocasiões favoráveis à conquista e à manutenção do poder. Já a virtude está ligada no âmbito moral, constituindo uma disposição constante e estável para praticar o bem, tá? Então a virtude era mais ou menos essa habilidade aí de astúcia, né? O leão e a raposa, não tem como não falar, tá? E aí, aqui na questão 9 também, o professor aqui também vindo embaixo, com base no que a gente viu do Maquiavel, explica a mudança que a obra O Príncipe trouxe ao pensamento político ocidental, tá? Principalmente no entendimento da relação, tá, entre ética e a política, tá? Essas foram as principais mudanças aí que ele colocou, tá? O Maquiavel é Maquiavel, vai pensando. Então posso até ver depois se eu arrumo o príncipe aqui, fazer um sorteio aqui com vocês aí. Depois vamos ver se eu consigo, tá? Bom, vamos fazer aqui um resumão dos que nós estudamos, tá? Então vamos lá. Platão. Então aqui ele vai pedir para você fazer uma concepção de cada um. Platão. Para Platão, a polis ideal deveria ser governada pelo filósofo, único capaz de administrar a si mesmo e aos demais, pelo bom uso da razão, tá? Os outros que não se encaixassem lá naqueles 3 patamares que nós vemos, iriam então os magistrados, iriam para os guardiões, iriam para os produtores. Aristóteles, ele não concebia uma ideia de governo ideal, mas governos que, né, aceitando a democracia, colocando as leis escritas acima dos interesses individuais. Tá mais ou menos até parecido com os ideais que nós temos hoje. Agostinho de Hipona fala da cidade de Deus, cujos cidadãos valorizavam as coisas divinas, e as cidades do homem, que os cidadãos valorizavam as coisas da terra. E aí ele dizia que as pessoas tinham que se desprender do vício e buscar viver de acordo com as virtudes. Obviamente, com esse pensamento do Agostinho, a igreja deveria estar acima do Estado, tá? Tomás de Aquino aceitava a resistência à tirania, então não era bem visto os tiranos, tá? E considerava que o governo deveria se adequar à virtude, em conformidade com a razão, tá? E Maquiavel, para Maquiavel, tá? A virtude da política era a virtude, que era o bom uso da fortuna, e os fins da política para a conquista e a manutenção do poder, tá? Então aqui é um breve resumo. Quem não conseguiu pegar, faz aí, volta o videozinho, assiste mais uma vez, com calma, obviamente, tá? Na questão 13 aí, vocês têm que ler o textinho, vai fazer bem simples aqui, tá? Vocês dão um pausezinho aí, o professor já vai responder aqui para vocês. E a resposta correta aqui é a alternativa E de Éder, tá? Na página 18 nós temos ali o exercício 14, 15 e 16 para vocês resolverem, tá? Vocês resolvem, o professor já deixa aqui respondido, que é o que eu sempre acabo fazendo, tá? Isso aqui era da outra aula, não sei porque aqui não limpou, beleza? Então, exercício 14, vocês já param para responder. A alternativa correta é a A. No exercício 15, nós temos como alternativa correta a letra D. E no exercício 16, a correta é a letra E. Espero aí que vocês tenham acertado todas elas, né? Essas 4, né? 13, 14, 15 e 16 de alternativa. Espero que vocês tenham conseguido acertar todas elas, tá?
a gente encerra esse capítulo agora, tá? O capítulo 9. Vou depois abrir a atividade para vocês, aí nós vamos começar ali o capítulo 10. Antes eu esqueci de fazer uma coisa aqui, mas já vou fazer já aqui para vocês. Opa, abri o meu Spotify, tá aqui. E aí? Já segue, bro? Não segue? Bota a câmerazinha aí. Assiste essa aula, faz um storyzinho, marca o Pro lá no storyzinho. Ô professor, aqui assistindo a aula do Proéder. Pô, né? Vamos lá, vamos incentivar a galera a assistir, que seria bem legal aí também quanto a isso. Tá bom? Bom, a gente vai se vendo, né? Que agora a gente tem aula juntos, né? Não é mais igual o ano passado, que a gente nunca se via, né? Principalmente o pessoal ali da unidade da PEN. Agora vocês até já estão cansados de me ver, tá bom? E aí eu vou pedir para que vocês façam o guia de estudos, tá? Do capítulo 9, se aqui estiver certo, começa na página 6 e vai até a página 9, exercício 1 ao 7. Bom, é isso. Ficou uma aulinha meia hora e até a próxima aula. Obrigado e até.